nós vamos ter uma palavra que está escrita no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, até Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descesse a Keila para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Aqui o livro de Samuel mostra Davi levando um auxílio até uma cidade que chama Keila. É interessante que nós estamos vivendo um momento, agora as notícias são só essas, de que essa pandemia nos está matando, é letal e é uma verdade, né? E nós estamos morrendo, o povo está morrendo e sofrendo. E eu, lendo a palavra, ouvindo todas essas coisas, até como médico, eu acredito que está matando o nosso povo, além do Covid-19, é mais um outro vírus, que se chama incerteza. A incerteza está nos matando e nos matando aos poucos. Mas, em relação ao Covid, eu como pastor e médico, eu vou falar para vocês, é sério, irmãos, nós já passamos mais de 30 mil mortos aqui no Brasil. Então nós temos que entender que esse problema é um problema sério. E nós temos uma incerteza tão grande porque nós não sabemos o remédio que usar. Uma hora o pessoal fala que a cloroquina é bom, outra hora fala que não é, uma hora fala para tomar anticoagulante, outra hora fala que não tem que tomar anticoagulante. Então, na verdade, nós não sabemos nada sobre isso. Esse vírus já passou por mais de 8 mil mutações. Ele muta muito rápido. Então, nós estamos numa perene incerteza. A Bíblia nos fala para sermos prevenidos. Lá em Provérbios, capítulo 27, 12 diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Deus prometeu nos proteger, mas nós temos que ter uma prevenção. Eu gostei muito de um texto que está em Deuteronômio 22:8, que diz: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa se alguém de algum modo cair dela. Olha, o Senhor está dando as ordenanças ali ao povo de Israel. Ele fala: se você construir uma casa, faça um parapeito na parte de cima, para que se a pessoa cair de lá, não seja culpa sua. Então Deus quer que nós sejamos prevenidos. E nesse momento de Covid-19, nós temos que manter, conforme os órgãos de saúde falam, o isolamento social.
Nós temos que lavar as mãos constantemente. Nós temos que usar álcool gel quando possível. Nós temos que evitar tocar nas pessoas, pôr a mão na boca, pôr a mão nos olhos. Isso é um dever do cristão. Nós temos que ser prevenidos. Porque o momento daqui um pouco, a crise vai se instaurar. A segunda onda, que é a onda econômica, vai atingir-nos também. E nós, como cristãos, temos que estar preparados para o serviço. Assim como Davi aqui em Keila, agora eu vou mostrar para vocês o vírus da incerteza. Davi aqui em Keila, o contexto histórico dessa palavra é que ele estava fugindo do rei Saul. Saul havia tentado matar Davi. Jonathan percebe isso, se torna muito amigo de Davi, conta Davi e Davi sai em fuga. E ele está fugido. No meio do caminho, quando eles estavam na caverna de Adulão, ele adquire ou tem com ele alguns seguidores. Eram 400 homens, e a Bíblia fala assim, que eram homens endividados, homens que estavam em aperto e homens de espírito desgostoso. E esses homens seguem Davi. E Davi, fugindo para Keila, ele ouve falar que Keila estava prestes a ser atacada pelos filisteus. Keila precisava de ajuda, Keila ia ser massacrada pelos filisteus. E Davi, no seu coração generoso, no seu coração posto a servir, ao serviço, ele se compromete a orar ao Senhor para ver o que ele ia fazer, se ele ajudaria Keila. E aqui no versículo 2 diz que ele consultou o Senhor e o Senhor falou assim, vai e ferirá os filisteus e livrará Keila. E é interessante que Davi sempre ora antes de tomar umas atitudes. Nesse momento que ele estava fugindo com aqueles homens que não tinham recursos nenhum, ele vê uma dificuldade em Keila, ele vai ajudá-la e ele ora ao Senhor. O Senhor falou, pode ir. Davi levanta e quando Davi reúne seus homens e fala que vai ajudar a Keila a lutar contra os filisteus, o que os seus homens fazem? Davi, você está louco. Nós já estamos com medo, já estamos fugindo. Aqui em Judá, você imagina se a gente for lá ajudar Keila. Davi, tira isso da cabeça, isso é impossível, nós já estamos sofrendo, não temos nem armas. Nós não somos ninguém. Os homens foram completamente contra Davi. E muitas vezes, nos momentos de incerteza da nossa vida, nós vamos tomar posições defensivas. Nós vamos tomar posições de não sair para ajudar o próximo. Nós vamos tomar posições de se preocupar com nós mesmos, conosco, e não com o próximo. E Davi, ouvindo isso, ele volta a consultar o Senhor. Diz que Davi tornou a consultar o Senhor, no versículo 4, e o Senhor respondeu a ele, levanta, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus na tua mão. Deus fala assim, Davi, vai que eu estou contigo, você vai ganhar, vai. Eu queria parar um pouquinho para refletir com vocês esse momento. Davi era um homem escolhido pelo Senhor. Mas no momento de incerteza, ele tinha ouvido a voz do Senhor e ele ouviu a voz dos seus soldados, dos seus seguidores. Ele tem que tornar a consultar o Senhor. Naquela mesma hora que os soldados tivessem falado para ele, Davi, nós vamos morrer, ele devia ter falado assim, não, meu Deus mandou. Vocês me seguiram, mas o meu Deus mandou. E Davi, a incerteza era tão grande, o medo assolando eles era tão grande, que ele resolve consultar novamente o Senhor. E é interessante que o Senhor não dá bronca em Davi. O Senhor não esbraveja contra Davi. O Senhor não vai lá e fala, Davi, de novo, eu já não falei para você. Porque o nosso Deus, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe dos nossos problemas. E Ele sabe como nós somos falhos e como nós temos às vezes dificuldade em escutar a palavra do Senhor e servir ao Senhor. Davi ali, ele tinha um ministério do serviço, assim como nós estamos aqui para servir.
Nós somos escolhidos pelo Senhor para um serviço, para um ministério. Um dia, conversando na igreja, a gente fala como é difícil às vezes você pegar pessoas para o serviço, para estar à disposição dos ministérios. Parece que nós temos que ter as condições ideais para começar a servir. Eu estou numa fase difícil, eu estou numa fase ruim. Gente, esse povo era um povo que não tinha moral nenhuma, eles estavam desgostosos moralmente, estavam depressivos, estavam duros de grana, eles não tinham nada, moralmente abatidos, diz que eles estavam num aperto. E Davi põe esse pessoal para servir. Vamos lutar a favor de Keila contra os filisteus. Nós vemos às vezes na igreja que as pessoas vêm para ser servidas e não para servir. Muitas vezes a pessoa chega com seu filho na igreja, ele é novo, ele não conhece a igreja, ou ele está ali, ele vai lá no Viveiros, ele começa a olhar tudo para ver se aquilo está ideal para o filho dele. Ele raramente vai perguntar o que vão ensinar para o filho dele. Raramente ele vai perguntar se eles vão orar com o filho dele, pôr a semente do Senhor no coração, a verdadeira semente. Mas ele vai olhar se tem um sofá, se tem uma cadeirinha, se está limpo ou não. E ele não vai se oferecer para cuidar também dos filhos dos outros. Normalmente é isso. Eu sou um crítico de mim mesmo, porque eu passei por 2 ocasiões que o Senhor precisou me ensinar. A primeira foi no bazar da igreja. Eu estou falando aqui para os membros da Manaim. Nós fazemos um bazar maravilhoso. E no início do bazar, isso me incomodava muito, porque você fazia uma doação de um objeto que custava um preço, um valor X, ele era vendido por 1/5 do X. E eu não aceitava, eu achava que as pessoas exploravam o bazar. Até que um dia que o pastor Ricardo me falou, ele não vai se lembrar disso, eu me queixei com ele sobre isso, eu até me recusava a participar disso porque ele me fazia mal. E ele me fez uma pergunta, ele falou, escuta, esse bazar para que é? É um bazar beneficente? É. Mas é beneficente para quem? É beneficente para aqueles bolivianos que vão ali, para os necessitados que vão lá, que podem pagar R$1, R$2 numa roupa. Nós não estamos fazendo um bazar beneficente para a igreja ganhar dinheiro. Nós estamos beneficiando a quem não tem nada. Aí eu comecei a entender realmente o propósito daquele bazar. Eu era um crítico. Eu vi um pastor amigo meu falando que eu também fazia isso. O louvor é um alvo na igreja. E às vezes a gente fala, nossa, esse louvor hoje não agradou, esse louvor não foi bom, esse louvor é antigo, esse louvor é muito novo, não conheço, esse aqui é muito barulhento. E um dia um pastor disse que um membro veio e falou, nossa pastor, o louvor hoje, olha, não me agradou em nada. O pastor falou assim, mas quem disse que o louvor foi para você? Quem disse que aquele grupo estava louvando para você? Porque senão, nós vamos começar daqui a pouco a fazer que nem rádio. Liga lá e fala, dá para cantar aquela para mim? Dá para cantar aquela para mim? Vai virar isso. E na verdade, nós estamos ali no culto para servir e não para ser servido. Nós estamos ali para louvar o nosso Deus e cultuar o nosso Deus, para servir o nosso Deus, servir o nosso próximo. Porque naquele momento que você está ali dentro, o Espírito Santo te toca, você dá um abraço no irmão, o irmão passando por momentos difíceis, ele não se abre. Mas você vai servir o irmão, você vai servir aquelas crianças, você vai servir na cantina, você vai servir no ministério de ensino, você está ali para servir, o Senhor nos resgatou para servir. E nós vemos que nos momentos de necessidade, os momentos mais difíceis, Davi ali com os seus homens fugindo de um poderoso rei, com um exército poderoso, ele foi servir a Keila. Então, meus irmãos, nós começamos a entender que nós temos que começar a trazer no nosso coração o verdadeiro chamado que cada um tem, a verdadeira vocação. Eu gosto muito de Efésios 4, quando fala assim, olha, no versículo 1 fala que você seja digno da vocação para que você foi chamado. Ele começa a falar dos 5 dons, ele começa que você seja digno da vocação, não do que você é digno como pessoa, não que você seja digno moralmente,
mas digno pela vocação que o Senhor te chamou. E eu tenho certeza, meu irmão, que você foi chamado pelo Senhor. Um dia o Senhor te levantou e chamou para perto dele. Um dia o Senhor te vocacionou para o serviço. E a coisa mais difícil que nós temos é esse serviço. Principalmente, eu vou repetir, nos momentos em que nós estamos passando dificuldades. Nos momentos em que nós estamos com uma situação tão difícil que nós esquecemos do próximo. E eu acho que nós vamos passar agora uma nova etapa nessa pandemia, que vai ser a etapa de servir o próximo. E por mais difícil que seja o nosso momento, nós vamos ter que nos lembrar desse momento de Davi. E é interessante que o texto aqui fala também, continuando o texto, que Davi vai, luta, peleja contra os filisteus, e eles vencem os filisteus, trazem o gado e começam a celebrar aquela vitória. E num determinado momento, chega até Saul a notícia que Davi estava lá. E Saul já falou, nossa, vamos para lá. Por quê? Ali é uma fortificação, fica num monte, Keila. Ele não vai ter para onde fugir e nós vamos matar Davi. E nisso, também no meio do festejo, chega aos ouvidos de Davi que Saul estava planejando isso. Aí, imediatamente, ele chama o filho de Ameleque, que estava ali, pede para trazer o éfode, quer dizer, a estola sacerdotal. É interessante, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, que quando ele pega para o filho de Ameleque trazer a estola sacerdotal, existe um passado aí. Davi fugindo ali, saindo da caverna de Adulão, ele sai e vai em direção a Nob, onde existia Ameleque, um sacerdote, existe uma família de sacerdotes. E a hora que ele chega lá, ele vem pedindo pão, vem pedindo comida. E aí Ameleque fala, mas é lógico, você é Davi, é o genro do rei, é aquele que venceu os exércitos inimigos, é aquele que é aclamado quando entra na cidade pelas mulheres. Como? Vamos fazer isso. E dá comida a Davi. E Davi tem uma atitude que Davi fala assim, olha, eu estou aqui, mas eu não estou fugido. Eu vim numa missão secreta. Você não conta para ninguém. Porque ele sabia que a notícia se espalharia. E ele fica por ali, e ele, no momento de ir embora, isso aí nós estamos falando no capítulo 21, e na hora que ele vai embora, ele fala se não teria armas ali, para que ele pudesse levar, e aí Ameleque fala assim, olha, eu só tenho a espada com que você matou Golias. É a única arma que nós temos aqui. E ele pega essa espada e sai. É interessante que Davi chegou ali para pedir pão, com fome, e ele sai com uma espada. Ele sai com uma arma na mão. Chega sem nada, somente com fome, e sai com uma arma na mão. Aquele sacerdote mune Davi para começar o seu exército. Muitas vezes nós vamos ter na nossa vida momentos que nós vamos ter só fome. Nós vamos ter forças para lutar. Nós não vamos ter armas para lutar. Nós vamos ter o regozijo de recomeçar. A alegria de ir e recomeçar. Vai ter momentos na nossa vida que as circunstâncias vão nos apertar tanto, que os momentos difíceis vão nos oprimir tanto, que nós vamos ter forças para lutar. A única coisa que nós queremos é assim, me dá um pouco de pão. Mas o Senhor tinha um objetivo com Davi. Levantou ele como um guerreiro. Ele e aqueles homens, e é interessante que aquele bando de homens que ele pegou, que não tinha qualidade nenhuma, irmãos. Quem era o louco que ia formar um exército de pessoas que, sem dinheiro, oprimidas, depressivas e sem armas? Isso é impressionante. E depois nós vamos ver o relato, mais para frente, que fala que aquele exército, se eu não me engano é Gálatas, que aquele exército de Davi, eles eram habilidosos na lança e no escudo.
Eles lutavam ferozes como um leão e rápidos como uma gazela. Olha o que o Senhor faz. O Senhor pega pessoas sem as qualidades para que Ele precisa. Mas Ele vai qualificar essas pessoas. Quando eu falei para vocês, ali de Efésios 4, nós vamos ver qual é a qualificação. Ele fala que deu um para apóstolo, um para pastor, mestre, doutor, profeta, dessas classificações. Mas ele fala assim, olha, vocês sejam dignos da vocação que o Senhor te deu. Não joguem fora essa vocação que o Senhor te deu. Não desprezem essa vocação que o Senhor te deu, porque Ele te deu para você servir. E Davi aqui, quando ouve isso, ele pega aquela estola sacerdotal e vai orar. Ele fala, Senhor, é verdade que Saul está sabendo, vai vir me atacar? O Senhor fala, verdade. Ele fala, Senhor, e é verdade que esse pessoal que nós salvamos aí vão me entregar, eu e meus homens? O Senhor fala, é verdade. Eu estou fazendo uma versão meia Jorge aqui, moderna. Mas o Senhor responde a Davi e fala assim, olha, Saul vem e essas pessoas vão te entregar. Ora, existe uma outra coisa que nos deixa, às vezes, sem animosidade, que é quando as pessoas não retribuem o seu favor. Isso tem um nome, se chama ingratidão. Davi ouve o Senhor falar isso, mas ele não chega lá e reúne aquele povo e fala assim, olha, vocês vão me entregar. Olha, vocês, Saul vai vir aqui, vocês para salvar a sua pele, vocês vão dar a minha e dos meus homens, que lutamos por vocês sem vocês merecerem. Por misericórdia nós lutamos por vocês, por servir, mas vocês vão entregar. Davi não faz isso. E normalmente nós vemos na igreja que pessoas se decepcionam pela ingratidão, como todos nós. Mas nós temos que ter em mente o seguinte, o mesmo sentimento que Davi teve. Ele servia sem esperar nada em troca. Ele servia porque o coração dele era vocacionado e generoso. Ele servia porque entendia que existia um Deus que guiava os caminhos dele. Ele não entendia que a ingratidão era uma ducha de água fria que ia desanimar a vida dele. Ele não entendia que ele precisava largar tudo ou até guerrear contra aquele povo, matar aquele povo, porque aquele povo ia ser ingrato. O Senhor estava revelando a ele isso. E muitas vezes, nós nos deixamos contaminar com esse sentimento de ingratidão. Eu falo isso para você que está ouvindo. Quantas vezes você não ajudou pessoas e fala assim, nossa, mas eu ajudei tanto essa pessoa, ela não foi capaz de me dar um telefonema. Nossa, eu ajudei tanto essa pessoa, agora que eu estou precisando, ela virou as costas para mim. Olha, eu fiz tudo por essa pessoa, fiz mais que o pai e a mãe dela. E ela não correspondeu, nem um obrigado ela me deu. Irmãos, a sua vocação é servir. Que você tenha o coração que Davi teve. Não espere esse retorno. Faça porque o Senhor te vocacionou para fazer. E é assim que nós temos que direcionar a nossa vida ministerial. É servindo sem esperar receber nada em troca. É servindo sabendo que o Senhor um dia vai olhar para nós e vai nos levar ao nosso galardão pelo serviço. É servindo porque nós sabemos que nós temos aqui uma igreja, um local de culto, local de celebração, um local onde nós sentimos a presença do Espírito Santo, onde nosso coração ferve, onde as nossas bocas louvam, onde os nossos lábios sorriem, lágrimas caem nos olhos, na presença de um Deus vivo. É esse o nosso prazer em servir, e não em ser servidos, e não estar ali somente para receber, porque a balança do que é dever e o que é obrigação, ela está mudando. Os direitos e deveres são assim. Diz que nós temos direitos e deveres. Hoje a gente quer muito mais os direitos do que os deveres. A balança ficou desbalanceada. Nós não estamos mais entendendo que o serviço é uma via de mão dupla. É uma via de dar e receber.
É uma via de chegar até onde eu posso por aquele que necessita. E Davi, quando ele ouve isso do Senhor, já no final de tudo, diz que ele reúne os seus homens. Ele pega todos eles. Aí já não eram mais 400, eram 600 homens. E sai sem rumo. Sai na incerteza. Então Davi vai para a incerteza. Só que a incerteza não deixou Davi parar. A incerteza não levou ao medo e o medo não levou ao desânimo. Porque muitas vezes a nossa incerteza nos traz um medo interior. Medo de perder o que temos, medo de perder a saúde, medo de perder os amigos. Isso nos vai ruindo por dentro, minando por dentro e vai cada vez nos retraindo mais e nós não servimos mais por causa disso. Irmãos, nós sabemos a trajetória de Davi. Nós sabemos onde vai dar a história de Davi. Nós sabemos o que Davi fez. Aquele simbolismo dele chegar e pedir pão e sair com uma espada, a espada que pôs ele no trono, a espada onde ele matou Golias. Depois ele vira genro de Saul. Saul engana ele com a primeira, não dá a primeira filha, depois dá aquilo que Davi realmente queria, a esposa que ele queria. Nós temos que entender, porque ele foi levantado para servir. Virou um guerreiro a serviço do Senhor. Então nós estamos passando momentos difíceis, são momentos complicados, onde pessoas vão precisar do nosso serviço. Pessoas vão necessitar de nós, cristãos. Pessoas vão precisar que nós, como crentes, lhe entregamos comida, lhe entregamos abraços, orações, e clamamos e choramos junto. Então lembre-se você, seja um valente, seja um guerreiro, agarre a sua vocação, agarre o seu ministério. Ministério é serviço. Hoje, por causa dessa pandemia, nós estamos nesses cultos online. Nós começamos a aprender que o local da igreja é dentro de nós, mas faz muita falta o abraço do irmão. Faz muita falta o sorriso nos lábios daquele irmão. Faz muita falta falar em línguas com os irmãos. Faz muita falta celebrar a ceia repartindo com os irmãos. Mas nós temos uma missão. Nós temos um foco. Nós temos alguém que nos chamou para cumprir essa missão. A mim e a você. Deus te resgatou. Deus te levantou, Deus te vocacionou. Então, seja digno dessa vocação, porque é isso que o Senhor espera de nós. Fique com Deus, eu vou orar, feche seus olhos para que Deus o abençoe. Senhor, que nesses momentos difíceis o Senhor cuide do teu povo, que aqueles que o Senhor vocacionou se levantem e comecem a marchar em direção aos necessitados. Que nós possamos dar de nós mesmos àqueles que precisam. Muitas pessoas vão perecer, perdendo emprego, estão necessitados. Que nós possamos ser usados, Senhor. Que nós possamos ser usados, que as pessoas vejam no nosso gesto a Tua face. Que as pessoas vejam no nosso caminhar a Tua presença. Que as pessoas sintam no nosso abraço que o Espírito Santo aquece o coração delas, trazendo calma e paz. Que o Senhor fortaleça cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem e que o Senhor os levante como guerreiros valorosos. Que os momentos de incerteza não tragam medo ao seu coração. Que no momento dessa pandemia eles podem estar tranquilos, porque o Senhor cuida dele. O Senhor é o nosso Rei. E nós te agradecemos no nome do Santo de Israel, do Cristo Nazareno. Amém. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.